Olá, meu nome é Marcos Dias, bem-vindos então a mais uma aula da MDS Info. Vamos dar continuidade então à nossa aula anterior. Você que não assistiu a aula anterior, assista para que você possa entender o que nós iremos fazer aqui, tá ok? Bom, vou fazer o seguinte, antes de eu aplicar a função desloc aqui, eu vou mostrar para vocês uma função que eu vou utilizar dentro do desloc, que é a lim. O que a lim faz? Então eu coloquei lim aqui, ele pede a referência, eu vou clicar nessa célula aqui mesmo. Vou dar um Enter bem simples, ó. Eu selecionei aqui, por exemplo, a C3 da linha 3. Então ele está dizendo que eu selecionei uma célula da linha 3. Se eu arrastar aqui, ele vai dizer que a outra célula que está aqui, ó, é da linha 4. E assim vai em sequência. Então ele diz para você qual é a linha que aquela célula está. Tá ok? Bem simples, ó. C6, linha 6, e assim vai. Então eu vou utilizar isso aqui dentro do desloc para que ele se oriente por ali para trazer a linha. Então eu vou colocar aqui igual desloc, né? A referência, por onde eu vou começar? Nesse caso eu vou começar por compras, né? Pela aba chamada compras, começar por essa célula aqui, fixado, ponto e vírgula, e agora a linha. A linha, então, como eu falei, vamos utilizar o linha aqui dentro. A referência vai ser por aqui, certo? Fechei parênteses, vou dar um ponto e vírgula. E agora a coluna 0, altura 1, largura 1, fechei parênteses e dei um Enter. Beleza? Olha lá. Você que não está acostumado a trabalhar com a função desloc, assista algumas aulas anteriores aí, eu explico mais em detalhes aí o desloc, tá ok? Nesse caso aqui, eu já vou mexer dentro do desloc com uma outra função, chamada indireto. Por quê? Quando eu mudar a palavra aqui, por exemplo, aqui está em compras, se eu mudar para vendas, eu quero que apareçam os valores da aba vendas aqui, né? Bom, nesse caso, vou fazer o seguinte, aqui dentro, vou apagar a palavra compras, vou colocar indireto, né? E o texto de referência. Então, o texto de referência é esse aqui, já vou explicar o porquê é esse aqui, fixado. Agora eu vou concatenar com a outra célula. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar o e-comercial, abrir aspas, e após essa outra célula aqui, ó, vou fechar o aspas e fechar o parênteses. Bem fácil, ó. Dei um Enter, mandei ele calcular sozinho. Beleza, compras é isso aqui. Se eu mudar aqui o valor para vendas, mudou os valores aqui, trazendo os valores de venda, ó. Tá ok? E compras é esse aqui. Note que se eu mudar para compras, os valores são os de compras agora. Agora, por que ele está se achando aqui? Por que está acontecendo isso? Se eu vier aqui e mudar uma das abas aqui, ó, por exemplo, aqui embaixo está escrito compras. Se eu mudar compras para oi e voltar lá, ó, ele já não se achou mais. Então ele está se achando pelo quê? Pelo nome da aba aqui embaixo. Então se eu pegar aqui e colocar compras novamente, voltar lá, compras está funcionando. Olha que vendas também está. Se eu mudar vendas aqui para teste, se eu voltar lá, não tem mais, está dando sinal de erro. Então vou voltar isso aqui para vendas. E ele voltou a se achar. Beleza? Então essa é a lógica aí de trabalhar com indireto nesse caso aqui. No bloco indireto. Ele vai se achar pelos nomes aqui. Beleza? Bom, vou vir aqui, vou selecionar os meses e os valores. Vou vir aqui em inserir. Vou pegar aqui em gráficos, um gráfico de coluna mesmo. Ok? Esse série aqui, eu vou selecionar ele. Formatar legenda com o botão direito, né? Em cima dele, formatar legenda. Vou vir aqui. Cadê? Inferior. Deixar ele abaixo aqui. Esse nome série aqui, eu quero que ele se oriente por essa célula. Então, como é que eu vou fazer? Botão direito em cima. Selecionar dados. Vou vir aqui, onde está escrito série 1, vou selecionar. Vou clicar em editar. E o nome da série eu vou clicar aqui, ó. Certo? Ok. Só para mudar o nome. Claro, esses dados que estão surgindo aqui são referentes a esses dados. Então, quando muda os dados aqui, muda ali também. Então, se eu vier aqui agora, eu tenho lá vendas e compra. Note que o título está mudando. E os dados aqui também estão mudando. Beleza? Só que, neste caso, eu tenho aqui limite de gastos e metas. Eu quero que isso também esteja dentro do meu gráfico. Então, botão direito em cima do meu gráfico,
selecionar dados, vou vir aqui em adicionar, cliquei em adicionar, tem o nome da série, então o nome da série nesse caso qual é? Vou lá em compras, vou pegar isso aqui, ó, limite de gastos, esse vai ser o nome da minha série. Aqui em valores, os valores que o limite de gasto representa, que é isso aqui. E vou dar um OK. OK novamente. E note que agora eu tenho limite de gastos aqui, sendo representado por essas colunas vermelhas. Vou clicar em cima delas. Vou vir aqui em Layout, melhor, Designer. E tenho aqui, ó, alterar tipo do gráfico. Então, como eu selecionei aquela coluna, eu vou fazer o seguinte. Alterar tipo do gráfico. Vou vir aqui em linha. Ok. Então agora eu tenho uma linha a ser respeitada, que é o limite de gastos. Então eu consigo observar quais foram os meses que as compras ultrapassaram o limite de gastos. É claro que se eu mudar para vendas, olha só, ele está trazendo o resultado de vendas e o limite de gastos em vendas não faz nenhum sentido. Eu teria que ter limite de gastos a meta, né? Então como é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma função para que, enquanto eu troque isso aqui, essa linha se altere para limite de gastos ou para as metas. Para isso acontecer, eu vou clicar fora para tirar a seleção do gráfico, para que lá em fórmulas fique ativo esse cara aqui, ó, definir nome. Então já criamos funções em outras aulas aí, vamos criar novamente aqui. Vou colocar o nome de detalhes nessa função. E essa função vai ser bem simples, porque nós vamos trabalhar com um se. Então se o quê? Se a palavra que tiver aqui, ó, se a palavra que tiver aqui for igual, vou lá em compras, a palavra que tiver aqui, então eu quero que apareça esse intervalo aqui. Olha só que legal. Esse intervalo. Caso contrário, eu quero que apareça o outro intervalo. Lá de metas, lá. Ó. Fechei parênteses. Ok. E beleza. Vou atribuir a função que eu acabei de criar ao meu gráfico. Então, botão direito em cima. Selecionar dados. Vou vir aqui, ó, onde está escrito limite de gastos. Vou selecionar ele. Vou vir aqui em editar. Aqui nos valores da série, eu vou apagar o que está ali, deixando aquela palavra e o ponto de exclamação. E vou colocar o nome da minha função, que é detalhes. Vou dar OK e OK. Ainda não acabou. O que eu vou ter que fazer agora? Por mais que eu troque isso aqui, ó, por exemplo, vou trocar aqui para vendas. Essa linha representa vendas, mas aqui está escrito limite de gastos ainda. Então, eu vou deixar em compras aqui mesmo e vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma outra função chamada, nesse caso aqui, nome. Vou apagar o que está ali. Vou abrir o C. Se o quê? Se a palavra que tiver aqui for igual, vou lá para a aba compras, a esta palavra aqui, então eu quero que apareça limite de gastos. Olha só. Caso contrário, ponto e vírgula lá, né? Essa palavra aqui. Fechei parênteses. E vou atribuir isso ao meu gráfico também. Botão direito em cima, selecionar dados. Vou vir aqui em limite de gastos. Vou selecionar limite de gastos. E vou clicar em editar. Aqui em nome da série, eu vou apagar o que está ali. E vou colocar nome, que é o nome da minha função. OK novamente. Então, compras é limite de gastos. Quando eu mudo isso aqui para vendas, note que a palavra lá se torna metas. E agora eu tenho uma linha representando as metas. E quando eu altero para compras, eu tenho limite de gastos. Eu posso observar que no meu caso aqui, ó, em vários meses foi ultrapassado o limite de gastos. Isso não poderia ter acontecido. Então eu tenho um gráfico agora com vários detalhes. Tá ok? Só mais uma coisa aqui para finalizar isso aqui. Eu vou apagar essas linhas do fundo aqui. Vou vir aqui em Designer, ou melhor, Layout. Título do gráfico. Título sobreposto. Eu vou clicar aqui. Apareceu isso aqui para mim, ele já está selecionado. Vou dar um sinal de igual. E vou clicar aqui nesse espaço. Um Enter. Então note que quando eu troco agora ali, troca também o título. Agora é mais maquiagem, né, galera? Você pode, sei lá, escolher o tipo de fonte que você vai querer no seu gráfico, ó. Tá vendo? Você pode trabalhar com algumas cores no seu gráfico.
Agora isso aí é tudo coisinha simples que você pode fazer aí, beleza? Espero ter ajudado vocês, de coração mesmo espero ter ajudado. E nós nos vemos então na nossa próxima aula aí, tá ok? Gostou do vídeo? Clique em gostei aí e eu agradeço muito. Até lá, tchau, tchau.